Boa tarde, pessoal. Bem-vindo mais a uma aula do Grupo Levetronic, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a ventilação mecânica, desmistificar esse terror que está acontecendo aí, né? Mas são os modos ventilatórios e análise dos gráficos ventilatórios. Então, o que a gente quer é mostrar para vocês como que funciona o aparelho, como que a gente deve interpretar as curvas que vão aparecendo, né? E o que elas marcam, o que vão representar para vocês, porque é tão importante aparecer esses gráficos para que vocês possam tentar identificar o que está acontecendo com os seus pacientes. Então, para a gente falar em modos ventilatórios, a gente vai voltar um pouquinho antes nas bases fisiológicas que nós conhecemos, né? Todo o princípio da ventilação mecânica, ela começou a partir dos estudos na nossa fisiologia e principalmente no nosso drive respiratório. O que é o nosso drive respiratório? É aquele órgão localizado lá no bulbo, no nosso caso, né, onde tem um estímulo para que comece a fazer o papel da ventilação, ou seja, é o nosso estímulo neural que vão chegar na nossa musculatura respiratória, fazendo com que haja, então, a incursão, o trabalho dessa musculatura para que o ar entre dentro do nosso pulmão. Para que isso ocorra também, nós, como estamos falando em drive respiratório, um dos estímulos que faz o drive funcionar é o acúmulo de gás carbônico, né? A gente sabe que quando você tem uma concentração maior de gás carbônico, é isso que ocorre no nosso centro respiratório. Ele identifica esse acúmulo e faz com uma resposta de aumento de frequência cardíaca, frequência respiratória, fazendo com que consigamos lavar ou retirar essa quantidade de CO2, né? Para que isso ocorra, né, nós vamos entender também como funciona o ato da inspiração. Toda vez que nós inspiramos, o nosso diafragma, que é uma cúpula localizada logo abaixo do pulmão, ele se horizontaliza, ou seja, ele deprime o nosso pulmão, aumentando o pulmão longitudinalmente. Quando ocorre isso, o que acontece? O nosso ar entra nos pulmões através da diferença de pressão, ou seja, o ar que está no ar ambiente entra para dentro do pulmão, atingindo seu volume, uma sua determinada pressão, tá certo? A partir desse momento, ocorre o quê? O pulmão se distende e, numa retração elástica do pulmão, você consegue ter o ato da expiração, ou seja, é o momento exato onde o ar vai ser expelido para fora. Todo esse comando é dado pelo drive respiratório, tá certo? Um comando de vias aferentes e eferentes, fazendo com que a nossa musculatura respiratória trabalhe, ocasionando o ciclo da respiração. Lembre-se que para o ar entrar no pulmão, eu preciso de um esforço. Então, é a musculatura que faz esse tipo de esforço, né? Porém, para que haja a exalação, a saída do ar, nós não temos esforço nenhum, né? Através da retração elástica do pulmão e da caixa torácica, nós fazemos com que o ar ele seja expelido para fora, ok? Se nós estamos falando então de drive respiratório, levando isso para o mundo da ventilação mecânica, nós temos que pensar que o drive respiratório então é um comando próprio do paciente. Ele tem autonomia total. Mas quando nós encaminhamos isso para uma ventilação mecânica, né, o que acontece? O paciente ele precisa ser de uma certa forma sedado, alguns deles até curarizado, nós perdemos esse comando. Então é aí que entra a ventilação mecânica, seja por qualquer razão que tenha levado. São vários fatores que possam levar que o paciente possa perder o drive respiratório. Então, quando isso ocorre, a gente então agora tem uma resposta que é sem o drive respiratório. Se eu tenho sem drive respiratório, então o que acontece? A minha modalidade ventilatória, ela passa a ser controlada, ou seja, o operador, o terapeuta, é quem vai controlar todas as respostas mediante ao comando que ele der no aparelho. E quando a gente fala de modalidade de ventilação mecânica, modalidade controlada, nós temos dois tipos de modalidade conhecidas. A modalidade controlada a pressão controlada e a volume controlada. Ou seja, o que é isso?
eu vou fazer agora a excursão ventilatória do meu paciente controlado num módulo a pressão e outro no módulo a volume. Ambos são módulos controlados, porém, existem algumas características diferentes para que vocês possam ajustar os parâmetros. Quando eu falo em pressão controlada, nós vamos limitar a pressão limitar a pressão instalada no nosso pulmão. Quando eu coloco a volume controlado, nós estamos limitando o volume, certo? Porém, existe uma forma. Voltando um pouquinho lá atrás, na nossa aula da fisiologia, nós temos um momento do drive respiratório. É o momento da inspiração e da expiração, certo? A isso tudo nós chamamos de o momento da e expiração. A esse processo todo nós chamamos de respiração. Só que, o que acontece aqui? Vamos nos ater hoje um pouquinho mais a modalidades controladas. Porque quando a gente tem o drive, volta a ter o drive, nós temos, então, os modos assistidos. Ou seja, o modo assistido ele também pode ser a pressão controlada e também pode ser a volume controlado. Tudo bem? Vamos nos ater, então, aos modos controlados. Toda vez que a gente realiza o ato da respiração, ela precisa ter um início. Esse início é o que a gente chama, na ventilação mecânica, de disparo. Esse disparo é feito por quem? Ou ele é feito pelo aparelho, ou ele é feito pelo paciente. No modo controlado, todo disparo é feito pelo aparelho, ou seja, o paciente não participa de nada. Como o próprio módulo está falando em controlado. Então, o aparelho inicia a fase inspiratória, ou seja, há o disparo, este é o momento da inspiração. Nós vamos mostrar isso tudo no gráfico, tá certo? E há o momento da ciclagem. O que seria ciclagem? Seria aquela alteração no momento do ato inspiratório para o ato expiratório, certo? E aí se dá a ciclagem. Como é que vai se dar a ciclagem no modo de pressão controlada? Nós vamos conversar. Houve a ciclagem e vai me dar o início da fase do fim da expiração. Para que vocês entendam, eu trouxe um esquema aqui da ventilação, como ela funciona. Nós temos aqui mostrando um aparelho de ventilação mecânica, já aqui no seu ponto, no seu canto direito. Tá? Mostramos uma válvula de fluxo, eu tenho um circuito respiratório, veja, isso aqui é um circuito duplo, só para que vocês entendam. Como que se dá a inspiração e a expiração nesse tipo de circuito? Eu tenho a abertura da válvula inspiratória, ou seja, é o momento do disparo. Se é feito de forma assistida ou controlada, a forma aqui é a mesma. Só que nesse caso nós estamos falando de modalidade controlada, ou seja, o aparelho vai mandar todo o fluxo para o paciente. Quando você tem o disparo, você vai ter a saída de ar, a abertura da válvula inspiratória, levando esse fluxo de ar até os pulmões. Lá, ele vai atingir o volume, a pressão que você determinou, no tempo que você predeterminou, abrindo a válvula exalatória após isso, e onde vai ter exatamente a saída do ar. Todo o aparelho de ventilação mecânica funciona com esse tipo de raciocínio, certo? Você então tem novamente aqui mostrando, você tem a abertura da válvula inspiratória, tá? Onde você tem a entrada do fluxo, e a saída. Lembre-se que o que nós estamos querendo saber é o que acontece dentro do pulmão. É o que nós estamos produzindo. Eu quero limitar essa entrada de fluxo à pressão ou a volume, tá? E aí vai ter a saída do ar, pela abertura da válvula exalatória. Vamos falar então de ventilação de pressão controlada. Como é que é isso? Né? A pressão controlada, tudo como já falamos anteriormente, é controlado através do aparelho. O que é controlado? A ciclagem é controlada. Lembre-se que na ventilação mecânica, quando a gente fala em ciclagem, é a passagem do tempo ins para o tempo expiratório. Né?
Os outros modos são controlados. O que eu controlo na pressão controlada? Lembre-se, é ciclado pelo ventilador. Então, vamos lá. Quais são os parâmetros que ajustamos no modo controlado? Aqui que vai entrar o que você está mandando para o seu paciente. Existem alguns parâmetros. Você vai ter a pressão inspiratória. Lembre-se, a pressão inspiratória é o valor que você quer dar no momento em que você abriu a válvula inspiratória e ele vai chegar até essa determinada pressão que você pré-estabeleceu. A frequência respiratória, você vai determinar quantas vezes seu paciente tem que respirar por minuto. O tempo inspiratório, ou seja, você vai determinar também qual o tempo que você quer que ele leve até ele chegar naquela pressão que você pré-determinou. A razão inspiratória vai depender do seu tempo, da pressão que você deu, vai depender principalmente da frequência expiratória que você deixou. Se você deixa uma frequência expiratória muito alta, com certeza o seu tempo inspiratório vai ficar curto, o seu tempo expiratório mais longo. Se você inverter, isso é inversamente proporcional. Tá? No caso, nós estamos trazendo a pressão máxima aqui, mas na verdade isso é um alarme de pressão. Ou seja, você quer que o seu paciente ventile a pressão que você pré-determinou. Mas por uma característica pulmonar, por alguma alteração pulmonar, ele pode fazer um pico de pressão ou uma pressão maior do que você pré-determinou. Então, trazendo a ventilação para o nosso aparelho, nós estamos mostrando que você tem uma pressão máxima que pode ser atingida. Você não quer que ele atinja. Porém, eu tenho aqui como regular isso para você monitorar, para você estar por dentro de quanto que de pressão ele está fazendo. Nós vamos mostrar mais adiante como é que essa pressão máxima pode chegar. Tá? Talvez até de alguns atos costumeiros que a gente faz no dia a dia. E eu tenho o controle da minha PIP, ou PEP, como depende de alguns outros chamam. O que seria isso? Seria aquela barreira no momento da expiração, na exalação. Nós, naturalmente, temos uma PIP fisiológica, que é dada pela glote, né? Tanto no ser humano como nos animais. Uma vez você entubado esse paciente, você tira essa PIP fisiológica, né? E aí você só tem um jeito de controlar essa pressão no momento do ato expiratório, através da PIP, né? Essa PIP ela pode estar intrínseca dentro do aparelho, ela pode estar de forma extrínseca, porém você há necessidade de estar utilizando ela. Vou falar de outra modalidade que geralmente também se usa, né? Que é o volume controlado. Deixa eu mencionar aqui. Na pressão controlada, a gente tem que prestar muita atenção. A ciclagem na pressão, ela não vai se dar toda vez que você atinge o limite da sua pressão controlada. Ela vai se dar pelo tempo que você ajustou para o limite que você quer que atinja essa pressão, certo? Se você deixar lá o tempo inspiratório de 1 segundo, então ele vai chegar, atingir essa pressão em 1 segundo e vai ter 2 segundos para poder exalar, que é o tempo da nossa relação inspiratória e expiratória, tá? De 1 para 2. Toda vez que você mexer no tempo inspiratório, você vai alterar a relação inspiração e expiração, tá ok? Volume controlado. Aqui a ciclagem muda, mas o que também é? Tudo controlado. Disparo controlado, a ciclagem é pelo ventilador, tá certo? Tudo controlado. As modalidades, os parâmetros que você colocar serão controlados. Então nós temos o quê? Quais seriam os parâmetros? Muda um pouco em relação à pressão controlada. Você tem o volume. Lá na pressão controlada, você tinha aonde quer que ele atinja aquele nível de pressão. Aqui você tem aonde quer que eu atinja o volume que eu quero que o meu paciente faça, certo? Eu vou determinar também a frequência respiratória, com que eu quero que ele gere esse volume por minuto. Meu fluxo, alguns aparelhos tragam fluxos inspiratórios, né? Ultimamente a gente tem que colocar, uma novidade no mercado, tá? A PIP você também controla e a FO2 você controla. Walter, você não mencionou da FO2 na pressão controlada, mas a FO2 ela está presente em todos os parâmetros.
tá? Em todas as modalidades. Não tem como você deixar de ofertar oxigênio para nenhum cliente quando você estiver ventilando ele. Todos eles terão. Só que a ciclagem aqui a volume é diferente da ciclagem na pressão controlada. A pressão controlada, nós temos a ciclagem, como nós mencionamos, a tempo. Na modalidade volume controlado, a ciclagem ela se dá a volume. Ou seja, quando eu atingir o volume que eu pré-determinei, vai fechar a válvula inspiratória e vai se abrir a válvula exalatória, fazendo com que haja saída desse ar. Então agora, vamos analisar os gráficos, os tão temidos gráficos, que a gente olha e a gente tenta entender o que está acontecendo. Então esse é o momento legal para vocês interpretarem como funciona o mecanismo de entrada e saída de ar pelo gráfico. Se vocês observarem, nós temos 3 tipos de gráfico aqui. Eles ocorrem simultaneamente. Nós temos um gráfico a pressão, o gráfico a volume e o gráfico a fluxo. O fluxo está presente tanto na pressão controlada quanto no volume controlado. Nós podemos controlar esse tipo de fluxo, tá? Porém, vamos voltar na modalidade pressão controlada. Quando eu pré-determino a minha pressão controlada, veja que eu tenho o início do ciclo inspiratório, né? Saindo da linha de base, chegando até o parâmetro que eu pré-determinei de pressão. Uma vez identificado isso, subindo essa linha de pressão, ao mesmo tempo, ela vai me gerar um volume, ou seja, toda vez que gera a pressão, é gerado um volume. E toda vez que se gera esse volume e gera essa pressão, gera-se o fluxo da forma como está sendo entregue este volume, certo? Então, eu tenho aqui todo no início da linha de base, o início do processo da inspiração. Aqui, nesses pontos, nas curvas, você vai ter a ciclagem. O que seria ciclagem? A ciclagem, então, é a passagem do ato ins para o ato expiratório, ou seja, é o momento da expiração. Então, eu vou ter a saída do ar, na modalidade de pressão controlada, saindo todo o volume de ar que você pré-determinou e mostrado nas curvas. Né? Tudo bem? Vamos adiante. Para que vocês possam entender, eu trouxe um outro gráfico aqui. Vamos colocar ele mais para frente. Deixa eu ver aqui. Tá? Então vamos lá, repetindo. Você tem o ato inspiratório, o ato expiratório mostrado no gráfico. Então é isso que você está enxergando agora. Temos um outro módulo, se a gente voltar um pouco na fisiologia, que é o modo assistido, certo? O modo assistido, eu já tenho que o meu paciente, ele tem drive, então vão ser modos assistidos. Como é que vai ser modos assistidos? Ou seja, agora, quem vai estar disparando para que o aparelho me ajuda é o seu paciente. E esse modo assistido, na verdade, ele vai ser também a pressão controlada e a volume controlado. Como que isso ocorre? Toda vez que você detectar um esforço do seu paciente, ou seja, quem vai dar início no disparo do aparelho vai ser o paciente e não mais o aparelho. O que eu quero fazer com isso? Mas como se você deixou ele incontrolada? Bom, o paciente, ele inicia o esforço. O aparelho ajuda ele com todos aqueles parâmetros que você já pré-determinou. É como se estivéssemos numa aula de musculação levantando um peso que você mais ou menos não está aguentando. E aí vem o seu instrutor e te ajuda a levantar esse peso. É exatamente isso o que o modo assistido está fazendo com o seu cliente. Você tem o início do ato inspiratório, ou seja, você deflagra, o paciente deflagra o esforço inspiratório, tá certo? E aí ele vai fazer o quê? O aparelho vai assisti-lo, ele vai mandar aquele fluxo de ar que você pré-determinou. Poxa, mas como é que eu pré-determinei esse fluxo? Como assim? Ah, você deixou que esse ajuda que você vai dar agora é a pressão. Então, toda vez que ele iniciar o esforço, você está mandando aquela pressão que você determinou, você está mandando aquele fluxo que você determinou e ele vai ter aquela PIP na saída que você determinou.
Ah, mas e a FO2? Ela continua constante no momento que você deixou pré-determinada, tá ok? Ah, mas como é que eu vou assistir ele então ao volume? A mesma situação. O aparelho detectou, que fez a detecção do esforço do paciente, né? Ele vai fazer agora aquela toda ajuda através do volume controlado, do volume que você predeterminou, da frequência, da FO2 que você determinou, da PIP que você determinou. Tudo bem? Para que a gente possa entender isso, vem o mesmo gráfico, só que presta atenção no detalhe nesse gráfico. Esse gráfico eu deixei a pressão controlada. E você observar na linha de base, eu tenho agora um drop mostrando que, opa, teve um esforço. Esse esforço foi dado por quem? Esse esforço foi dado pelo paciente, né? Então o aparelho identificou o esforço e já mandou para o meu paciente todos aqueles parâmetros que eu pré-determinei para que ele fizesse. Ou seja, o paciente agora está dando. Quem vai dar então agora a frequência no aparelho? Nesse momento que o paciente começa a entrar o esforço, ele começa a dar frequência, ou seja, ele volta a ter drive. É aquele momento onde pode estar superficializando a sua sedação, onde você está querendo retirar a sedação e que ele volte à consciência, né? Então, esse é o momento que que o aparelho vai detectar que teve um esforço, porque o paciente agora começa a ter drive. Então, ele realiza um esforço inspiratório, isso é acusado na curva para mim de pressão, fluxo ou volume, certo? É o que você pré-determinou, e aí vai me indicar que, opa, eu estou vendo aqui na curva que tem um drop de esforço, meu paciente está começando a entrar, ou seja, o que a gente chama vulgarmente de falar que ele está entrando na ventilação, né? Ele está começando a disparar o aparelho para que o aparelho mande toda aquela assistência que eu pré-determinei. Observe nesse gráfico aqui que ele ainda tem um drop de esforço. Eu pré-determinei aqui a pressão, o volume que ele vai gerar, o fluxo que ele vai gerar. Observe que houve uma inclinação da curva, né? Nós temos aqui um drop, então. Já que ele teve um drop, olha o que vai acontecer. Ele aumentou o delta de volume dele. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz um esforço, ele gera esse aumento de volume, tá certo? E você vai identificar isso já na primeira curva, com a diferença do volume da pressão controlada. Olha só, ele fez o drop, gerou a abertura da válvula inspiratória, o gráfico da pressão subiu, tá? Vem o volume que ele gerou e aqui o fluxo que ele gerou. Observe que na próxima curva não tem esforço do paciente. Tem o quê? O disparo feito pelo aparelho. Então, ele vai gerar essa pressão e vai gerar um volume que vai ser menor do que gerado pelo esforço do paciente, certo? E eu vou ter aqui o momento da minha ciclagem. Então, toda vez que o paciente começar a entrar, ele vai gerar um volume maior do que você pré-determinou. Ah, mas como é que vai ser os parâmetros que eu vou colocar para que esse meu paciente possa ventilar adequadamente? Nós temos aqui uma base ventilatória de cães e gatos. Só que assim, vamos pensar em algum momento como isso funciona. Eu vou mostrar isso num gráfico para vocês desenhando e tentando mostrar no aparelho para que vocês enxerguem de uma forma melhor. Vamos pensar comigo, se eu colocar uma pressão, do jeito que eles estão falando aqui, um volume corrente de 8 a 10 ml por quilo, eu preciso ter uma segurança de que tipo de volume, que quantidade de volume eu estou entregando para o meu cliente. É diferente quando a gente está só ambusando. Quando a gente está só ambusando, a gente não tem, pela força da destreza da nossa mão, nós não temos a sensibilidade de saber o quanto de força eu estou fazendo, essa força que eu estou gerando, quanto de pressão eu estou dando, quanto de volume eu estou dando, sem falar que a cada vez que eu pressiono o ambu, tá certo? Eu tenho uma alteração dessas forças. Então, consequentemente, eu vou ter uma alteração também do volume e vou ter uma alteração da pressão que eu estou gerando.
A passo que a gente coloca no ambu de forma sincronizada, tá? Nós vamos ter uma garantia melhor do que você está fazendo. Você vai dar uma pressão pré-determinada, uma frequência pré-determinada, e isso vai gerar um volume exalatório que você vai conseguir visualizar. Para margem de segurança, alguns colocam que o volume corrente ele tem que estar entre 8 a 10 ml por quilo. Mas como determinar isso? Seu animal chegou, né, na sua clínica, o ideal é que você pese ele antes. Ele vai gerar um peso. Nesse peso, você vai multiplicar por 4, 6, 8, 10, tá certo? Mensurando quanto de ml você tem que fornecer durante a ventilação para ele. Então é assim que você vai fazer. Mas aqui está me falando que se eu gerar uma pressão inspiratória para cães de 10 a 15 e para gatos de 7 a 8, é o suficiente. Depende. Se seu gato for um gato maior e você colocar uma pressão de 7, talvez essa pressão de 7 não seja o suficiente para ventilar, porque vai gerar um volume menor do que aquele gato necessita. Mas então eu posso aumentar a pressão? Pode. Pode aumentar a pressão desde que você fique aproximadamente perto daquele valor de peso que você achou. Essa é a sua margem de segurança. Mas o que pode interferir durante a ventilação nesse paciente? Se nós pensarmos em pulmão do animal, ou pulmão do ser humano, sem comprometimento pulmonar, então ele vai estar gerando em torno do que você pré-determinou. Mas qualquer coisa que possa interferir em cima da caixa torácica desse cliente vai fazer com que haja uma alteração de volume. Por exemplo, há muitas cirurgias que elas ocorrem com o animal de lado, né? O que acontece com o pulmão que está embaixo? Ele está sendo restringido, né? Porque o peso do animal está sobre esse pulmão. E o outro pulmão? O outro pulmão está livre. Você acha que o ar vai para onde? Ele sempre vai caminhar para onde é mais fácil. Ou seja, ele vai encontrar resistência naquele pulmão onde o animal está sobre ele, e esse ar vai ser todo deslocado para o pulmão que está sem restrição nenhuma. Então, só aí você já vai ter uma alteração volumétrica, né? Se nós posicionarmos o animal de uma maneira adequada, onde essa ventilação ela possa estar distribuída de forma uniforme entre os dois pulmões, é melhor. Quantas vezes não nos deparamos com a seguinte cena de estar apoiando sobre o tórax do animal para poder fazer uma certa manipulação cirúrgica. Toda vez que você apoia sobre o tórax, você vai reduzir o volume que você pré-determinou. Seja a pressão, seja ele a volume. Se você colocou a pressão, com certeza aquela pressão que você colocou para ela gerar o volume que você quer, ela vai estar diminuída, certo? Vamos tentar então passar agora para a interpretação dos gráficos de uma forma mais visível para vocês.